Até aqueles que são menos familiarizados com a teoria psicanalítica certamente já ouviram falar da expressão complexo de Édipo, algo bastante importante para o desenvolvimento teórico, premeditado por Freud, e que passou por uma série de transformações a respeito dos conceitos entrelaçados, e uma das coisas fundamentais sobre o complexo de Édipo é a dissolução desse complexo de Édipo. O tema que eu quero falar hoje é esse, e trazendo os principais conceitos que vão se amarrando a essa ideia, fazendo também um resgate histórico sobre a própria trajetória do Freud até o nascimento dessas primeiras ideias e a maneira como elas foram se encadeando na sua teoria. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Tiane, eu sou aluna do CEP aqui de São Paulo, faço formação em psicanálise e venho numa sequência de vídeos gravando alguns dos principais conceitos que eu entendo serem fundamentais da psicanálise, sem a pretensão de esgotá-los de maneira absoluta, mas de dar os primeiros insights a respeito da trilha teórica que eu tenho percorrido enquanto aluna, enquanto alguém que estuda, que lê psicanálise, e isso tem sido também uma ferramenta de estudo para mim. Portanto, espero que seja útil àqueles que buscam saber mais, independente de estarem atrelados ou não a um curso de formação ou alguma coisa do tipo relacionada à psicanálise. De qualquer forma, acredito que esse conhecimento ele pode ser enriquecedor para diversas áreas e para diversos objetivos. Bom, para a gente falar então sobre a dissolução do complexo de Édipo, é inevitável que nós resgatemos um pouco do que é o complexo de Édipo, até para que todo mundo fique na mesma página. É claro que eu não vou me prolongar muito, porque o complexo de Édipo, quando surge, né, e quando ele é colocado na teoria psicanalítica, que acontece muito cedo, né, pensando na história da obra de Freud, lá no final do século XIX, né, ele já começa a trazer então essas questões, e é importante que a gente vá fazendo as conexões em relação aos passos que Freud foi dando, não de maneira linear, com seus desvios, com as suas idas e vindas, porque isso vai dizer muito sobre as interpolações que ele vai fazendo aos conceitos que ele vai desenvolvendo. Por que eu digo isso, né? Só para a gente fazer um pequeno resgate histórico, lá no final do século XIX, em meados de 1895, o Freud desenvolve a sua teoria da sedução. Tem um vídeo aqui no canal sobre isso, inclusive. A teoria da sedução ela vai dar os primeiros insights, né, os primeiros passos que Freud vai dar, vamos dizer assim, a respeito da ideia de como as neuróticas, né, as histéricas, surgiam na sua clínica. Né? A gente sabe que toda a teoria psicanalítica ela vai muito a partir daquilo que acontece na clínica, né? O material de estudo, o objeto de estudo do Freud partia daquilo que ele vivenciava enquanto médico, né, e foi se encaminhando para se transformar nesse psicanalista, né, a partir do próprio desenvolvimento teórico que ele foi fazendo em paralelo a isso. Mas é importante a gente ter sempre em mente que os relatos clínicos, né, as constatações clínicas que o Freud fazia no seu consultório eram um grande provocador dele, né, e fazia com que ele mobilizasse sem receio algum as suas próprias ideias, né. Então, a psicanálise ela tem um quê muito forte de especulação a partir das constatações empíricas mesmo, e aquilo que ele vai, naturalmente, enquanto também um cientista, alguém que vai averiguando, né, e usando do seu próprio repertório para conseguir desenvolver ideias mais ou menos gerais a respeito daquilo que ele de fato observava. Então a teoria da sedução ela vem como uma resposta, né, uma tentativa de resposta para entender qual era a participação dos traumas, né, dos ditos abusos sexuais que essas crianças sofriam e que iam desencadeando então sintomatologicamente aquilo que elas vinham relatar na clínica para o Freud. Não vou me adentrar no que era a teoria da sedução, a gente tem um conteúdo sobre isso, mas o importante aqui é saber que uma das razões por que Freud vai abandonar, inclusive, a teoria da sedução ali no final do século XIX, né, e a partir do marco, então, da publicação da interpretação dos sonhos em 1900, com novas ideias, né, com novas correspondências a respeito da sua ideia sobre, inclusive, as neuroses, vai se dar também a partir da sua autoanálise. Naquela época, enfim, Freud ainda fazia e tinha esse hábito, enfim, a teoria psicanalítica e a sua técnica também foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Hoje a gente não concebe algo como uma autoanálise, a gente sabe as restrições disso, quanto não é efetivo, enfim, mas na época o Freud fazia, enfim, ele foi quem desenvolveu a teoria, então foi fazendo também os seus próprios experimentos. E nessa época ele foi se dando conta de que havia questões da sua própria infância que começaram a vir à luz. E dessas questões da sua própria infância, ele foi fazendo algumas amarrações e foi aí que desenvolveu, né, que foi articulando
algumas cenas, algumas relações, algumas ideias, algumas percepções que ele foi realizando nesse processo de se autoanalisar com o complexo de Édipo. Então vejam que desde muito cedo o complexo de Édipo vai entrar como uma personagem importante para explicar depois a sexualidade infantil, né? Toda a sua organização e a maneira como essa criança vai se desenvolvendo enquanto sujeito e o quanto essa lógica do complexo de Édipo, né, enquanto triangulação familiar, dentro daquela ideia de família tradicional que era o ambiente sócio-histórico onde o Freud também estava situado, vai ter importância para essa constituição. Então, é só importante a gente situar no tempo essa ideia do complexo de Édipo, porque ele vai, no final das contas, narrar muito dos episódios que vão se tornar mais ou menos padrão nessa leitura do desenvolvimento psicossexual das crianças e que vai ter influência direta no desenvolvimento desse adulto, né? E na maneira como as suas questões, né, mais ou menos neuróticas, mais ou menos patológicas, vão aparecer durante o seu percurso de vida. Então, sobre o complexo de Édipo, vendo que ele começa a ser uma personagem protagonista dentro desse desenvolvimento teórico que Freud vai estabelecendo a partir de pelo menos 1900, né? E esse texto da dissolução do complexo de Édipo, que é onde a gente vai culminar nessa aula, é de 1924. Então, Freud morre em 1939. Vejam que já é um texto bastante avançado, se a gente for pensar na obra completa. E é um texto, portanto, que vai levar em conta muitos dos conceitos que durante esses 20 e poucos anos, né, 30 anos anteriores foram desenvolvidos, né, conceitos basilares da teoria psicanalítica que vão dar contorno também para que Freud vai desenvolvendo, não sem mudanças, né, porque depois ele ainda vai escrever mais coisas e vai se interessar pela sexualidade feminina de maneira particular, ainda que sem respostas conclusivas, né, ele mesmo se sente frustrado em relação a essa elaboração, se comparado com aquilo que foi desenvolvido em relação ao menino, né. Mas ainda assim ele se esforça, né? Ele tem um trabalho a partir ali da segunda tópica que vai se dedicar a olhar mais para esses pormenores que antes não eram tão observados assim, né? Mas sobre o complexo de Édipo, então, para a gente lembrar um pouquinho no que ele consiste, né? O complexo de Édipo, de maneira bastante geral, ele vai corresponder a uma fase ali da infância da criança, dos 3 aos 5 anos, em que vai haver uma série de eventos importantes do ponto de vista de relação que ela vai estabelecer com o seu núcleo familiar, de maneira preponderante, então, as figuras parentais, né? Falando aqui de pai e mãe, Freud vai nomear assim, e é importante que a gente vá sempre atualizando a teoria, eu sempre gosto de ressaltar isso, mas eu não vou me dedicar tanto a fazer tantos parênteses assim de atualização, parto do pressuposto de que a gente vai fazer uma leitura madura e pondo dentro desse contexto histórico, né, da década do século XIX, início do século XX, que era de onde Freud escrevia, né, dentro daquela perspectiva patriarcal, machista, né, misógina em muitos momentos. Então a gente tem que ter só essa clareza de que existem algumas questões que precisam ser ponderadas, né, mas eu vou falar da maneira como a teoria está estruturada para que a gente não perca tanto tempo nesses desvios assim contextuais, certo? Bom, no complexo de Édipo a gente tem então o protagonismo da triangulação familiar, né, que é uma criança que se relaciona, tem como primeiro objeto, né, de investimento de amor a sua mãe, que é quem lhe dá todos os primeiros cuidados de subsistência fundamentais para que essa criança se desenvolva, inclusive a questão do seio, da alimentação, enfim, faz o atendimento de todas as necessidades básicas desse indivíduo e, portanto, ele cria com essa figura uma relação simbiótica, alguma coisa ali que, no início, inclusive, é indissociada do seu corpo, né? A gente tem outros contemporâneos do Freud que vão desenvolver, também de maneira até mais aprofundada, essa questão, a própria Klein, o Winnicott, né? Vão versar muito a respeito dessa questão do desenvolvimento infantil, inclusive com diferenças importantes em relação a Freud, por exemplo, sobre o inconsciente, né, de já vir de maneira bastante prematura, ainda já no bebê, né, enquanto Freud concebe isso de uma maneira um pouco mais tardia, né, com alguns eventos que precisam acontecer para que esses contornos possam ser estabelecidos. Enfim, isso é papo para outra, mas só para a gente relembrar que existem diferenças e essa questão do complexo de Édipo para o Freud vai começar então ali em torno dos 3 anos, né, que é essa fase em que a criança está entendendo algumas questões do mundo que já vão se interpolando a ela, né? Alguns intervalos entre o atendimento das necessidades que vão sendo prolongados e gerando frustração. Então, uma série de ocorrências ambientais vão atravessando o desenvolvimento desse indivíduo e vão, de maneira necessária, intervir
na maneira como antes ele se relacionava com o ambiente à sua volta, tendo todas as suas necessidades prontamente atendidas. Freud, inclusive, usa a expressão a majestade do bebê, né? Que é exatamente aquela figura ali que participa daquele ambiente familiar e que tem todas as atenções voltadas a si, principalmente nessa relação, então, muito, muito íntima com a mãe, com a função materna, enfim, quem exerça esse papel desses cuidados mais diretos com a criança, né? Então, o complexo de Édipo ele vai versar sobre essa primeira relação, né? Esse investimento de amor como tendo o primeiro objeto a mãe, e aos poucos, aí eventualidades que vão surgindo dentro de diferentes contextos, como, por exemplo, o surgimento de um irmão mais novo, ou então mesmo as relações que vão sendo identificadas, as diferenças, as distâncias, né, com a inserção, a percepção da existência de uma outra figura, que aqui o Freud vai nomear de pai, né, a figura paterna. Então, que vai ser essa figura que vai, de alguma forma, ser a desencadeadora também de mais frustrações no sentido de provocar esse distanciamento, de disputar a atenção da mãe, gerando alguma coisa ali de rivalidade com essa criança. É importante a gente ter em mente que a gente está falando sempre aqui de uma perspectiva do menino, né? O Freud trabalha essa primeira ideia do complexo de Édipo tomando como base o contexto do homem, do menino, né? Então, e claro, toda aquela questão do ideário heteronormativo, né? De que o investimento libidinal, objetal, ideal vai ser o homem na mulher e a mulher no homem, então, né? Tendo todos esses recortes também restritivos aí para a gente só entender num primeiro momento a ideia e depois ir se aprofundando, né? Mas então, acontecem coisas, enfim, essa criança, no caso do menino, né, começa a disputar o amor da mãe com o pai, até que em determinado momento acontece dentro desse desenvolvimento a percepção de que da diferença dos sexos, que é muito importante, né? Então, em algum dado momento, ele ou através de observar o corpo nu da própria mãe ou de alguma coleguinha na escola, de uma irmã mais nova, enfim, ele percebe que essa pessoa, essa mulher, essa menina não tem pênis. No primeiro momento ele articula que é alguma coisa que não cresceu ainda, né? Então que vai se desenvolver em algum momento, e isso vai, a partir do seu repertório limitado, sendo estabelecido, sendo narrado a partir daquilo que ele consegue naquele momento, né? Até que essa fase, enfim, esse desenvolvimento ele vai acontecendo, o tempo passa, né? E algumas questões ambientais vão se atravessando na vida desse menino, que são as interdições, que são que a gente chama de a lei, né, representada por essa figura paterna. Alguns limites que antes não existiam começam a existir em relação ao próprio comportamento dessa criança, questões educacionais de fato. E esse menino começa a articular essa ausência do pênis na menina como alguma coisa fruto de uma punição, como se ela tivesse de repente infringido alguma lei, alguma regra e tivesse sido castrada, né? Tivesse tido esse seu órgão então retirado, né? Isso surge como uma grande ameaça para essa criança e aí a gente começa a ter a participação, a entrada. A gente está falando de maneira muito rápida para a gente ir para a dissolução, tá? Mas antes é importante a gente relembrar o que antecede, né? Então esse medo começa a pairar a realidade desse menino, esse medo. Então isso que começa a acontecer, que é a questão da castração, é o próprio complexo de castração, né? Que começa a intervir na realidade dessa criança no sentido de que ela começa a perceber que a integridade do seu corpo começa a ser ameaçada, e aquilo que ameaça a integridade do seu corpo está relacionado ao desrespeito da lei, das interdições, do que é proibido, que está muito misturado com aquele amor à mãe, com a disputa que há em relação ao amor da mãe junto com o pai. Nesse mecanismo lógico infantil, com repertório de novo muito limitado, algumas coisas começam a ser colocadas na balança, de modo que o que vence é, bom, a integridade física, a manutenção de alguma coisa que está posta ali, né? O medo da figura paterna, no sentido de essa criança não se vê em condições de vencer essa batalha. Então, por uma série de questões, acaba que esse complexo de castração ele vai ser um marco, né, que vai demarcar essa formação inicial do supereu, né, que é justamente essa instância psíquica do aparelho psíquico que vai começar a dar os contornos daquilo que é normativo, né, daquilo que a gente precisa respeitar e cumprir e abnegar em relação aos próprios desejos em prol de alguma coisa maior, né, de um respeito a algo do coletivo ou alguma coisa que nos supera, né, enquanto indivíduos em prol de uma coletividade, enfim.
todas essas amarrações socioculturais que a gente vai ao longo da vida complexificando, isso tem os seus primórdios ali nessa instauração, nessa inserção desse super-eu, que vai ter como representação a entrada dessa figura paterna dentro dessa relação antes dual, simbiótica com a mãe. Então vejam que uma série de eventos vai começando a se fazer presente, né, dentro dessa realidade infantil. Essa é a realidade do menino. No caso da menina, a coisa mais complexa, e Freud deixa várias lacunas para explicar, porque ele mesmo percebe a insuficiência daquilo que ele tenta oferecer em contrapartida, porque ao mesmo tempo em que ele, num primeiro momento, ele tenta estabelecer um paralelo desse desenvolvimento psicossexual da menina e do menino, ele vê que, na verdade, isso é insustentável, né? Com a menina acontece diferente, porque, primeiro, que ela já nasce castrada, então não existe essa percepção de que essa ameaça, né, de vou perder o pênis, não, ela já não tem. Então o que acontece com a menina é o inverso, né? Essa percepção de que essa relação, na verdade, que o complexo de Édipo narra, né, com a questão do amor objetal da mãe, depois essa aproximação com a figura do pai, né, até para ter essa questão do desejo instaurado, desse super-eu menos rígido do que o do menino, conforme Freud, mas ainda assim alguma coisa que vai sendo internalizada na menina, ele depende do complexo de castração que vem antes, né? Então vejam que é o contrário. A menina já nasce castrada, então, na verdade, ela não tem medo de ter alguma coisa perdida, mas ela já nasce com a falta. A partir da concepção freudiana, isso vai gerar questões de se sentir inferior, de inveja do pênis, né, tão debatida e criticada. Então, por isso é importante a gente fazer as devidas atualizações, mas isso tudo, segundo Freud, vai gerando, então, na menina, inclusive uma animosidade dessa relação com a mãe. Então, o que explicaria esse rompimento com a mãe, diferente da disputa que vai ser estabelecida entre o menino e o pai, vai ser essa animosidade, esse sentimento de colocar a culpa na mãe pela sua falta, né? A mãe também sendo castrada, foi quem a gerou, né? Então, naturalmente, é culpada por ela ter nascido também sem este órgão, né? Que seria, então, esse primado do falo, né? Que a gente fala tanto. Dito isso, estabelecida essa animosidade, a menina vai gerando uma aproximação com o pai, aí o Freud vai colocar também a questão do filho, né? De desejar dar um filho a esse pai como compensação, né, dessa questão do falo, enfim, questões aí, os pormenores eu não vou entrar. Mas então essa seria a estrutura mais ou menos do que o processo correspondente do que acontece com o menino, né, de maneira diferente acontece com a menina. E a dissolução do complexo de Édipo, finalmente, né? Onde que isso termina? Por que termina, né? Bom, segundo Freud, em algum momento esse complexo tem que ser superado, né? A gente sabe que, dentro da sua teoria, o complexo de Édipo, né, inclusive, vai ser entendido como o núcleo das neuroses, né? Aqui que a gente começa a ter as primeiras questões conflituosas em relação, sobretudo, pela importância do super-eu nesse processo, né? As interdições, aquilo que antes não existia, lembrem-se da majestade do bebê, né? Vai começar a atravessar a vida desse sujeito de maneira inevitável, né? Então, inclusive quando a gente passa desse período, teoricamente falando, né, do complexo de Édipo, vem um momento que a gente chama do período de latência, né, que precede a fase genital, né, que a gente vai ter então a questão quando se vira adolescente, enfim, as questões dos órgãos sexuais mais ativas ali do ponto de vista de entendimento, de estruturação psíquica, inclusive para conseguir se corresponder com essa complexidade, né, que vai sendo gerada a partir também das relações e tudo aquilo que vai nos contornando ambientalmente, né. Mas o importante aqui é que desse período de latência, então, o que antecede esse período de latência é justamente essa fase bastante caótica de questões que vão sendo apresentadas à vida desse sujeito, que precisam ser necessariamente resolvidas, não do ponto de vista de ser esgotadas ou de trazer alguma plenitude de fase superada, mas sim de que são momentos que precisam ser atravessados, né? É preciso que todo mundo supere, de alguma maneira, essas questões, e a forma como isso vai acontecer, que não é padronizada, que não existe nada que garanta o sucesso absoluto, inclusive ele é impossível, né? Mas existem gradações, né, de êxito, vamos dizer assim, e isso vai definir muito o futuro, né, desse sujeito do ponto de vista das suas neuroses, daquilo que vai vir, inclusive, eventualmente como sintoma, né, de questões aí que vão ficar, inclusive, fixadas nesse período, né, como Freud vai apontar em muitos momentos, quando ele aplica essa noção, né, do complexo de Édipo, os seus possíveis efeitos
naquilo que vai aparecer na clínica a partir dos adultos que vão relatar as suas histórias e que vão tratar da sua sintomatologia e vão conseguir perceber, então, né, a partir desses relatos, o que vai contando desses motivos, vamos dizer assim, claro, sempre associados, sempre contextualizados, nunca plenamente definidos, né, mas mais ou menos ali colocados no seu lugar de possíveis geradores de alguma coisa, né, de um nível de sofrimento aí neurótico, sobretudo que é aquilo a que Freud se debruçava a investigar, né, de maneira preponderante, é claro. Então, assim, o complexo de Édipo, ele vai versar muito sobre a maneira como esse sujeito vai se desenvolvendo, como vão ser feitas as escolhas objetais desse sujeito depois. É claro que aqui existem uma série de pormenores que precisariam ser sublinhados, não vai dar tempo de fazer isso tudo, é muito conteúdo para um vídeo só, mas algumas das questões que vão estar imbricadas nesse complexo de Édipo e na maneira como essas relações vão funcionando, né, e vão se estabelecendo dentro desses eventos que necessariamente vão interromper determinados fluxos que, se deixasse, vamos dizer assim, seguiriam daquela forma. Por exemplo, para o bebê, né, para a criança, seria muito mais confortável se manter numa relação, né, de protagonista, de alguém que tem as necessidades atendidas, e aí a gente tem também os efeitos, né, de criações problemáticas, de exacerbação de afeto, de atenção, né, de mimos, que a gente poderia falar, o que isso vai gerar também no adulto. Enfim, aí são configurações familiares que teria que avaliar caso a caso, né? Mas a dissolução no complexo de Édipo, então, ela vai ser importante porque ela não vai acontecer, segundo Freud, dificilmente ela acontece de uma maneira absoluta, né? É claro que sempre vão, portanto, existir esses resquícios, esses efeitos, né? Daquilo que fica dessas fases, dessas vivências, mas é importante que haja, né, algum ponto de corte para que as próximas etapas, as próximas questões da vida possam ser assistidas também, né, e a criança não fique fixada, e é por isso que esse período de latência é tão importante, que teoricamente ele é um momento em que as questões sexuais são abrandadas, a criança começa a ter mais espaço na sua vida, né, psiquicamente falando, corporalmente falando, para dar atenção a questões sociais importantes, né, se dedicar aos estudos. Então existe um investimento libidinal que vai se direcionar para outras coisas que não essas relações parentais, esse núcleo tão intenso daquilo que vai gerando as traduções do próprio corpo, das sensações, né, dessa confusão do amor direcionado à mãe, do papel que o pai figura nisso tudo, né, o quanto essas interdições também são importantes para conseguir dar os limites para esse indivíduo que vai aprendendo a viver em sociedade, né, então é um processo bastante complexo. Eu vou até me guiar aqui para não perder muito o fio da meada, mas quando a gente fala de dissolução, então, do complexo de Édipo, a gente, no menino, consegue demarcar isso de uma maneira mais tranquila, justamente porque depois do complexo de Édipo, então, a gente tem o complexo de castração. Desse complexo de castração, a gente gera mais ou menos como um herdeiro disso super-eu, né, afinal de contas, porque a castração vai dar lugar, né, vai dar espaço para a entrada dessas leis, enfim, dessas condutas, né, que vão sendo mais restritivas, né, ensinando esse sujeito a habitar o mundo, né, aos poucos, assim, dentro das normas que são estabelecidas. E no caso da menina isso fica um pouco mais pulverizado, vamos dizer assim, né, porque não existe algo, de novo, que demarque essa transição, né, e é por isso que o Freud vai explicar que o super-eu mesmo, no caso das meninas, ele vai ser menos rígido porque não existe. Primeiro que não existe essa ameaça de perder alguma coisa, ela já lida com a falta, né? E essa própria transição em relação à animosidade da relação com a mãe, depois a questão do filho, né, que vai aparecer como substituto do falo, e essa relação com o pai, que vai gerar proximidade, isso tudo vai contornando, vamos dizer assim, isso que vai se dissolvendo também. Mas no caso da menina, o complexo de Édipo começa depois da castração, né? Então vejam que isso é um período que acaba ficando mais nebuloso mesmo, né? E essas relações, elas vão depender muito de como isso vai sendo conduzido, né? De como as questões familiares também vão sendo resolvidas, né? E a maneira como existe um ambiente que vai dar mais ou menos insumos para essa menina se informar, né? Ficar mais ou menos segura sobre o seu papel, a própria relação que vai ser estabelecida com a mãe, né? A forma como essa mãe vai tratar dessas questões com a criança, isso tudo vai dando
né, toda essa margem necessária para que a configuração dessa dissolução seja mais ou menos afável, né, que traga efeitos diversos para a vida desse sujeito que depois vai perceber isso de maneira atualizada também, né, nas suas próprias experiências. Então, vejam que, na verdade, foi preciso que a gente resgatasse, e a gente levou mais tempo falando do complexo de Édipo e do complexo de castração, porque para que haja dissolução do complexo é preciso que a gente entenda o mecanismo pelo qual ele funciona e a forma como esses papéis, essas ordens são invertidas quando a gente leva em conta o caso do menino e o caso das meninas, né? Então, essa dissolução, ela, na verdade, importa falar dessa dissolução, né? E o Freud tem um texto específico sobre isso, onde ele vai trazer essas questões, né, dos efeitos, principalmente, que isso vai gerar, um texto de 1924. E ele é importante justamente porque ele vai dando essas pistas sobre o quão sensível esses conceitos acabam sendo do ponto de vista de querer, de fato, colocar um marco, né, alguma coisa que garanta uma dissolução, uma definição, uma passagem de um estágio para outro. Na verdade, na prática, a gente sabe que isso não acontece de maneira tão didática assim, mas a dissolução aqui ela vai importar justamente porque ela vai dar conta de sustentar, né, de maneira mais ou menos consciente, esses aspectos que vão certamente ter influência no desenvolvimento desse sujeito ao longo da vida e que vão versar, né, vão falar sobre a forma como ele vai se relacionar, a maneira como, no caso, né, Freud trazia a ideia, né, de como, no caso, né, dos heterossexuais, de como o homem vai escolher uma mulher mais ou menos parecida com a mãe, né, como a mulher igualmente também vai procurar uma figura mais ou menos parecida com o pai, e assim por diante. Então as relações, a forma como também os sujeitos vão atualizando as suas relações, né, no futuro, e como a base disso vai ser notada daquilo que foi vivido na sua infância, né, na sua realidade depois, vai ser fundamental para que a gente consiga ir percebendo, né, de maneira retrospectiva, a forma como essas etapas da infância, né, essas vivências foram experienciadas, né, e os efeitos e as marcas que deixaram na vida desse sujeito, sempre de maneira permanente, né? Inclusive, a ideia de que o complexo de Édipo ele vai sendo periodicamente revivido de certa forma, é claro que num nível absolutamente diferente, né, numa questão com capacidades de maturidade muito diferentes daquelas da infância, mas ainda assim a gente sabe que existem questões da nossa infância muito mais presentes em nós do que muitas vezes nós gostaríamos, inclusive, mas esse inconsciente que vai sendo acionado de vez em quando, despertado, sobretudo em análise, ele vai nos dando notícias da inevitabilidade dessa realidade diante das nossas vivências. Bom, eu acho que de maneira bastante resumida e até rápida, a gente falou um pouco sobre essa questão do complexo de Édipo, da dissolução dele, e recomendo a leitura desse texto e outros textos dessa época, né, a partir de 1920, sobretudo, que é quando Freud vai tratar, e para quem ficar interessado também, na temática da sexualidade da mulher, né? Freud vai ser absolutamente insatisfatório quando ele trata disso, mas dentro dos recursos que ele tinha, né, com as questões históricas e culturais ali que o permeavam, eu acredito que ainda assim seja de bastante relevância. Se não for para concordar, que também não é sobre isso, né, que seja para a gente fundamentar algumas ideias e alguns conceitos que vão ser de suma importância, né, até a sua morte e além, né, no trabalho aí dos seus contemporâneos, certo? Obrigada.